A sua mãe voltou a esquecer-se onde pôs as chaves, e o seu pai, de repente, começou a trocar o nome dos netos. Inicialmente, isto parece apenas uma distração normal, própria da idade. Mas e se for algo mais sério? E se no fundo, sente uma grande preocupação e se pergunta: será que isto é demência? Neste vídeo, vamos analisar os 4 passos mais importantes que deve dar se suspeitar de demência num ente querido. Esta não é uma mera instrução. É um plano de ação claro e preciso que o ajudará a evitar o pânico, a não cometer erros graves e, acima de tudo, a prestar ajuda real a quem lhe é querido. Fique conosco até ao fim e irá descobrir um passo inesperado, mas fundamental, que pode mudar radicalmente toda a situação para melhor, tanto para si como para o seu familiar. Antes de passarmos aos passos, é crucial esclarecer algo muito importante. Demência não é uma doença específica e única, é um termo genérico, tal como doença cardíaca. Este termo descreve um complexo de sintomas ligados ao declínio da memória, do raciocínio e de outras funções cognitivas, que dificultam a vida diária da pessoa. A forma de demência mais conhecida é a doença de Alzheimer, mas existem muitas outras. E este é o principal mito que temos de desmistificar de uma vez por todas. Perdas de memória graves e a incapacidade de cuidar de si próprio não são uma parte normal do envelhecimento. Sim, com a idade, todos ficamos mais lentos e um pouco mais esquecidos, mas a demência é um processo patológico que destrói o cérebro. Ao depararem-se com as primeiras suspeitas, as famílias entram muitas vezes em negação. Dizem: o pai está só cansado, ou a mãe sempre foi muito distraída. Este medo e esta negação são os nossos maiores inimigos, porque nos roubam um tempo precioso que poderia ser usado para obter um diagnóstico e iniciar a ajuda necessária. Ora bem, o nosso primeiro passo é este: a observação e o registro. E atenção, isto é muito mais sério do que simplesmente dar conta de uma ou outra estranheza. A sua tarefa é tornar-se um observador, um investigador totalmente imparcial. Por que razão isto é tão importante? Porque quando estiver na consulta, o seu familiar, seja por receio ou por pura cortesia, pode dizer ao médico que está tudo perfeitamente bem. E serão apenas as suas observações específicas e bem documentadas que darão ao médico a chave para aceder ao quadro clínico real. Precisa de ter um diário, um caderno ou bloco de notas específico, ou pode até usar a aplicação de notas no seu telemóvel. Neste diário, não deve registrar as suas emoções ou suspeitas, mas sim, apenas os factos. Por exemplo, dia 20 de maio. A minha mãe perguntou por 3 vezes, só durante a manhã, que dia era. Não conseguiu pagar a conta da casa pela internet, algo que fazia sem problemas há muitos anos. À noite, acusou a vizinha de ter roubado as pantufas dela. Estes registros, feitos ao longo de algumas semanas, terão um peso enorme para o especialista. É assim que transformamos aquele seu vago "eu acho que alguma coisa não está bem" em dados totalmente objetivos. Agora, vamos ser mais específicos. A que é que devemos prestar atenção? Comecemos pelo mais óbvio: a memória. Mas há aqui um ponto crucial a considerar. Esquecer-se de onde deixou as chaves e encontrá-las 5 minutos depois, isso pode acontecer a qualquer pessoa. O que deve causar preocupação, ou o que deve ser um sinal de alerta, é o esquecimento sistemático de eventos recentes. O seu familiar pode contar em pormenor a história do casamento de há 50 anos, mas não se lembrar de todo que lhe ligou há apenas 1 hora. Ele pode fazer a mesma pergunta repetidamente, ouvindo a resposta com um espanto sincero. Imagine que o cérebro parou de armazenar corretamente os ficheiros novos. Isto é uma falha específica da memória de curto prazo, ou memória recente. Por exemplo, ele pode não conseguir contar o enredo de um filme que acabou de ver, ou esquecer-se de um combinado feito de manhã. É fundamental registrar estes casos específicos. Não é apenas um simples "esqueci-me", mas sim
Esqueci-me que combinamos ir ao médico na quarta-feira, apesar de termos falado nisso 3 vezes durante o dia. Este é o tipo de perda de memória que constitui um verdadeiro sinal vermelho. O próximo ponto a observar são as dificuldades em planear e resolver problemas. Este é um sintoma muito traiçoeiro, porque é fácil desculpá-lo como cansaço ou simples falta de atenção. Estamos a falar de tarefas que a pessoa fazia antes, sem qualquer dificuldade. O exemplo clássico é preparar um prato conhecido. De repente, a pessoa não consegue lembrar-se da sequência de passos, confunde os ingredientes, ou até desiste de tudo a meio, porque ficou completamente baralhada. Outro indicador forte é a gestão das finanças. Se o seu familiar sempre pagou as contas a tempo e horas, e agora encontra faturas em atraso, ou ele não consegue perceber de onde veio este ou aquele valor, isto é um motivo sério para preocupação. Isto também pode manifestar-se em coisas mais simples: dificuldade em fazer uma lista de compras, ou ser incapaz de planear o percurso para o centro de saúde, onde ele foi durante anos. O cérebro está a perder a capacidade de construir cadeias lógicas e de seguir um plano. Registre no diário. Tentou fazer sopa, pôs os legumes na água fria e esqueceu-se de ligar o fogão. Outro aspecto crucial a observar é a desorientação no tempo e no espaço. Isto não é apenas esquecer por um segundo que dia é hoje. É algo muito mais profundo. A pessoa pode perder-se numa rua que lhe é familiar, ou até mesmo no seu próprio bairro. Pode não perceber a estação do ano em que estamos e vestir-se de forma inadequada. Por exemplo, tentar pôr um gorro de inverno no meio de julho. Pode confundir o dia com a noite, querer tomar o pequeno almoço às 10 da noite, ou preparar-se para ir trabalhar quando, na verdade, já está reformado há muito tempo. Isto acontece porque o cérebro perde a capacidade de se conectar com o momento atual e com o ambiente que o rodeia. É como se a pessoa saísse da realidade. Pense num GPS cujas configurações estão sempre a falhar ou a desorientar-se. A sua tarefa é registrar estes episódios. Por exemplo, fui à loja comprar pão e não conseguia encontrar o caminho para casa, mesmo a loja sendo ao lado. Foi o vizinho que me trouxe. Ou, tinha a certeza de que era de manhã, mas o relógio marcava 11 da noite. Estes exemplos são extremamente importantes e úteis para o médico. As alterações de humor e de comportamento não são menos importantes. Muitas vezes, são elas que os familiares notam primeiro, até antes dos problemas de memória. Uma pessoa que sempre foi a alma da festa, por exemplo, pode ficar isolada, apática e indiferente a tudo o que antes gostava. Pelo contrário, alguém tranquilo e equilibrado pode tornar-se desconfiado, ansioso ou até agressivo sem razão aparente. Pode começar a acusar os familiares de roubo, a achar que o querem envenenar ou expulsar de casa. Estas mudanças de personalidade não são simplesmente um mau feitio que apareceu com a idade. Isto pode ser uma consequência direta de alterações orgânicas no cérebro. Por exemplo, o comprometimento dos lobos frontais pode levar à desinibição. A pessoa começa a dizer coisas totalmente inapropriadas ou a ter comportamentos provocadores. Registre estas situações. Por exemplo, gritou sem motivo com o neto, apesar de sempre o ter adorado. Ou, começou a esconder dinheiro nos livros, dizendo que nós queremos roubá-lo. Não são manias nem caprichos, são sintomas. Terminando esta primeira etapa, vamos rever como fazer corretamente o seu diário de observação. O seu objetivo é criar um documento objetivo, e não uma coleção de queixas ou de lamentações. Para cada entrada, use uma estrutura simples: data e hora, descrição da situação, a ação, ou o que o seu familiar disse especificamente, e a reação dele logo a seguir. Por exemplo, dia 22 de maio, às 16 horas, estávamos a ver um álbum de família. Ele não reconheceu a própria irmã na fotografia e disse que era a nossa vizinha. Quando o corrigi, ele ficou zangado e afirmou que sou eu quem está a fazer confusão.
Evite julgamentos de valor como ele portou-se pessimamente ou aquilo foi horrível. Escreva apenas os factos. Por que é que isto é tão importante? Primeiro, porque vai começar a ver um padrão, em vez de apenas incidentes isolados. Em segundo lugar, este diário é um presente inestimável para o médico. Ele vai permitir que o especialista, em apenas 15 minutos de consulta, consiga ter acesso a informações que, de outra forma, demoraria meses a recolher. Este registro é a sua ferramenta principal nesta fase inicial. Não o deixe de lado. Vamos agora ao segundo passo, que é talvez o mais exigente do ponto de vista emocional: o diálogo delicado. Já recolheu as suas observações e as preocupações estão confirmadas. Agora, é preciso conseguir convencer a pessoa de quem gosta a procurar um médico. O principal perigo aqui é despoletar uma reação de defesa, mágoa ou mesmo uma recusa categórica. As pessoas, especialmente as mais velhas, têm receio de ir ao médico, medo de ouvir um diagnóstico assustador, ou de parecerem frágeis, ou de que pensem que estão a perder a cabeça. Uma abordagem direta do tipo: mãe, tem problemas de memória e precisa de ir ao psiquiatra. É um falhanço quase garantido. Isto soará como uma acusação e só vai gerar agressividade e negação. A sua missão é abordar este diálogo com o máximo de carinho, paciência e subtileza. Não pode ser um acusador, mas sim um aliado que se preocupa e que quer ajudar. Esta conversa tem de ser planeada com cuidado e nunca deve começar de forma espontânea, durante uma discussão ou quando o ambiente está mais pesado. O segredo para o sucesso é escolher bem o momento e o sítio. Nunca inicie este diálogo à pressa, na presença de outras pessoas, ou quando ambos estiverem exaustos ou irritados. Escolha um momento tranquilo, em que ninguém vos possa interromper ou distrair. Por exemplo, num fim de semana, a beber um chá calmamente na cozinha. A atmosfera deve ser de máximo conforto e segurança para o seu familiar. Sente-se ao lado dele, não de frente, para que não pareça uma confrontação. Pegue-lhe na mão. Estabeleça contato visual. A sua linguagem não verbal deve transmitir cuidado e apoio, e nunca pressão. O ideal é que este diálogo seja iniciado pelo familiar em quem a pessoa mais confia. Se a mãe tem uma relação mais tensa com a filha, mas adora o filho, então o filho deve ser a pessoa a ter esta conversa. Preparar a atmosfera certa é, por si só, metade do caminho para o sucesso. Não se apresse. Dê tempo para que este momento amadureça. O que é que devemos dizer, afinal? Há uma regra fundamental, um verdadeiro princípio de ouro. Utilize a técnica das mensagens do eu. Isto significa que deve falar sobre os seus sentimentos e as suas preocupações, em vez de apontar falhas, erros ou esquecimentos na outra pessoa. Em vez de dizer: tu estás sempre a esquecer-te de tudo e a fazer confusão, diga algo assim: mãe, ultimamente ando muito preocupado. Há contigo. Reparei que tem sido mais difícil para ti lidares com as coisas do dia a dia, e estou a ficar apreensivo, com a tua saúde. Recorra a factos concretos, mas que sejam neutros. Não precisa de se focar nos exemplos mais assustadores. Por exemplo, lembraste de que na semana passada tiveste aquelas dores de cabeça muito fortes, e também reparei que tens dormido mal. Eu preocupo-me que isso possa estar relacionado com a tua tensão arterial ou com a circulação. Que tal irmos ao médico? Vamos só fazer um check-up, uma simples avaliação, para que eu fique mais descansado. Desta forma, o foco da conversa é desviado dos problemas de memória mais assustadores e passa a centrar-se em coisas mais claras e socialmente aceitáveis, como a tensão, a circulação ou o bem-estar geral. O seu objetivo não é dar um diagnóstico à mesa, mas sim chegar a um acordo para marcarem uma consulta médica. Esteja preparado para a resistência. A reação mais comum é a negação. Eu estou bem. Não te preocupes, ou até, vai tu ao médico. Neste momento,
Não caia, de forma alguma, na armadilha de discutir, tentar provar que tem razão, ou citar exemplos de situações passadas. Isso só irá agravar a situação. A sua tática deve ser de concordância suave e muita persistência. Diga algo como: sim, eu sei que te sentes bem, e isso deixa-me muito contente. Mas eu sou uma pessoa preocupada. É o meu feitio. Por favor, faz-me este favor, só para eu ficar mais descansada ou descansado. Por vezes, pode usar o exemplo de outra pessoa. O nosso vizinho, o senhor Manuel, também se queixava de umas tonturas. Foi ao médico, receitaram-lhe vitaminas e ficou logo muito melhor. Vamos só lá para tirar as dúvidas, vá lá. Se houver uma recusa categórica, não insista nem force a barra. Deixe a conversa para mais tarde e tente voltar ao assunto passados alguns dias, talvez por um ângulo diferente. Por vezes, são necessárias várias tentativas. A sua paciência é o principal trunfo nesta situação. Certo, chegamos a um acordo. O terceiro passo é procurar um especialista. Mas aqui surge a grande questão: qual o médico certo para procurar? É natural que muitos fiquem perdidos, sem saber por onde começar. O primeiro passo, o mais simples e sensato, é uma visita ao seu médico de família ou médico de clínica geral. E por quê? Em primeiro lugar, esta é a opção menos assustadora para o paciente. Ir ao médico de família soa muito mais tranquilo e inofensivo do que ir a um psiquiatra. Em segundo lugar, um bom médico de família pode fazer uma avaliação inicial e, o que é crucial, pedir análises para despistar outras causas possíveis para a perda das funções cognitivas. Por vezes, sintomas que se assemelham à demência são, na verdade, provocados por condições totalmente reversíveis. O médico de família funciona como o seu gestor no mundo da saúde, que o irá encaminhar para o especialista certo, caso seja necessário. Não tente saltar etapas e procurar logo um especialista. Comece pela base. Depois de consultar o seu médico de família, é muito provável que o encaminhem para um neurologista ou psiquiatra. Não se assuste com a palavra psiquiatra. Quando falamos de demência, são estes os especialistas que detêm a maior competência. O neurologista foca-se mais nos danos cerebrais estruturais, como os que resultam de um AVC. Já o psiquiatra ou psicoterapeuta tem mais experiência em lidar com as alterações cognitivas e comportamentais. O ideal seria encontrar um geriatra ou um gerontopsiquiatra, um médico especializado especificamente em problemas da terceira idade. No entanto, infelizmente, estes profissionais são raros. Ao escolher o médico, procure opiniões e verifique a sua experiência comprovada no tratamento de distúrbios cognitivos. E atenção! É fundamental ir à consulta acompanhado por um familiar ou amigo. O seu papel será o de suporte emocional e, o que é igualmente crucial, o de fornecer a informação objetiva que está no seu diário de observações. Preparar-se para a consulta médica é crucial e é a sua responsabilidade enquanto cuidador. Não podemos simplesmente ir e esperar que o médico perceba tudo sozinho. Deve ir preparado. Primeiro, e o mais importante, leve consigo o seu registro ou diário de observações. Segundo, faça uma lista completa de todos os medicamentos, vitaminas e suplementos que o seu familiar está a tomar, incluindo as respectivas doses. É essencial lembrar que alguns destes podem ter efeitos secundários que afetam a memória ou outras funções cognitivas. Terceiro, prepare e escreva as suas perguntas para o médico com antecedência. Na pressão e no estresse da consulta, é fácil esquecermos-nos de tudo o que queríamos perguntar. As questões podem ser: que exames devemos fazer? Será mesmo demência ou pode ser outra coisa? Qual é o prognóstico esperado? Qual é o melhor caminho a seguir a partir de agora? A sua preparação demonstra ao médico a seriedade da sua abordagem, permitindo que ele se oriente na situação de forma mais rápida e eficaz. Uma das tarefas mais importantes nesta fase é descartar outras doenças.
Existe uma série de quadros clínicos que podem parecer demência, mas que na realidade são total ou parcialmente reversíveis. É por isso que o seu médico de família irá pedir análises ao sangue. O que é que ele vai procurar? Por exemplo, a carência de vitamina B12 ou de ácido fólico. A falta destas vitaminas pode causar problemas cognitivos graves. Também será verificada a função da tiroide, o hipotiroidismo, a tiroide a funcionar mal. É muitas vezes acompanhado de lentidão e dificuldades de memória. Outra causa frequente é a depressão. Nos idosos, a depressão pode manifestar-se de forma atípica, sem lágrimas ou queixas, aparecendo mais como apatia e declínio cognitivo. Além disso, é crucial descartar infecções, como as do trato urinário, que nas pessoas mais velhas podem provocar confusão mental. Compreender que a situação pode não ser demência dá-nos esperança e uma motivação extra para continuar o processo de avaliação. O processo de diagnóstico da demência, em si, raramente é rápido. É importante ter em mente que não será numa só consulta que o diagnóstico será fechado. Prepare-se para um processo gradual. O que é que o espera? Primeiro, haverá uma conversa com o médico, tanto com a pessoa que está a ser avaliada como consigo, que a acompanha. Em seguida, o médico irá aplicar testes neuropsicológicos específicos. Não se preocupe, não é nada de assustador. Podem pedir à pessoa para desenhar um relógio, repetir algumas palavras, dizer a data atual ou resolver uns pequenos exercícios simples. Estes testes servem para avaliar de forma objetiva o grau das alterações cognitivas existentes. Depois, para confirmar o diagnóstico ou excluir outras doenças, poderão ser solicitados exames complementares de diagnóstico, geralmente ressonância magnética, RM, ou tomografia computadorizada, TC, do cérebro. Estes exames de imagem permitem verificar se existem alterações atróficas no cérebro, vestígios de acidentes vasculares cerebrais, AVCs, ou, por exemplo, um tumor que possa estar a causar sintomas semelhantes. Todo este processo exige paciência e calma. Não apresse os médicos e tente não entrar em pânico. Lembre-se, um diagnóstico preciso é a chave para garantir o tratamento e a estratégia de apoio mais adequados. E pronto, chegamos à quarta fase. O diagnóstico foi confirmado. E agora? A primeira reação das famílias é sempre um choque, desespero e um medo imenso do futuro. Isto é natural. Permita-se sentir estas emoções, mas tenha cuidado para não ficar preso nelas. É fundamental perceber: receber este diagnóstico não é o fim, é o início de uma nova etapa. Uma fase difícil, sim, mas totalmente gerível. Agora já tem certezas, já conhece o seu inimigo de frente. E isto, no fundo, é muito melhor do que viver na incerteza e em constantes suposições. A partir deste momento, a sua missão principal é mudar o foco da pânica para o planeamento. É crucial construir um sistema de apoio e assistência que lhe permita prolongar a qualidade de vida do seu familiar ao máximo e, ao mesmo tempo, preservar as suas próprias energias e recursos. Esta fase exige pragmatismo, muita serenidade e a coragem de tomar decisões difíceis. E quanto mais cedo começar, melhor. A primeira coisa que precisamos abordar são as questões legais e financeiras. Por mais dura que a realidade seja, é crucial tratar disso o mais depressa possível, enquanto o seu ente querido ainda tem plena capacidade e consegue tomar decisões por si próprio. O que é que isto inclui? Basicamente, formalizar uma procuração geral para a gestão de bens e representação dos seus interesses. É também o momento de discutir, e talvez atualizar ou redigir, um testamento. É fundamental resolver com antecedência a questão do acesso às contas bancárias, para que no futuro consiga pagar os tratamentos e os cuidados necessários. Este é um tema extremamente sensível e deve ser abordado com a máxima delicadeza e respeito. Pode dizer algo como: pai, mãe, a vida é incerta. Vamos, por precaução, organizar todos os documentos.
Assim evitamos problemas e burocracias desnecessárias mais tarde. Adiar estas decisões pode levar a consequências catastróficas. Se a pessoa já não puder assinar nada, terá de resolver tudo judicialmente, o que é um processo demorado, dispendioso e, sejamos francos, humilhante para toda a família. O aspecto seguinte é a criação de um ambiente seguro em casa. Com a progressão da doença, o mundo para quem tem demência torna-se cada vez mais complexo e perigoso. A sua tarefa é simplificar e proteger esse ambiente ao máximo. O que é que podemos fazer? Comece por remover do chão todos os tapetes soltos e cabos que possam causar tropeções. Instale barras de apoio na casa de banho e na sanita. Guarde bem os objetos perigosos, produtos químicos domésticos, facas afiadas e fósforos. Se tiver um fogão a gás, talvez deva instalar um sistema de controlo de gás, ou até mesmo substituí-lo por um elétrico. Podem ser úteis várias etiquetas e lembretes visuais. Apagar a luz, fechar a porta. Simplifique a vida cotidiana. Deixe visível apenas a roupa que é necessária para o dia. Equipamentos complexos com muitos botões só servirão para confundir. Pense na segurança no geral. Instale na porta da entrada um fecho que exija chave para abrir por dentro, ou use localizadores GPS especiais se houver o risco de a pessoa sair e se perder. Lembre-se, isto não é uma prisão, é um ato de cuidado. Agora, vamos falar de quem é, talvez, a peça mais importante e mais vulnerável desta equação. Vocês. Cuidar de alguém com demência é uma maratona, não um sprint. Se vocês se esgotarem ou se queimarem a meio do caminho, não conseguirão ajudar ninguém. A síndrome de burnout do cuidador é uma realidade séria e muito perigosa. Não devem carregar este peso todo sozinhos. Procurem apoio. Distribuam as tarefas por outros membros da família. Não hesitem em pedir ajuda a amigos e vizinhos. Informem-se sobre as organizações governamentais e não governamentais que existem na vossa localidade para apoiar famílias nesta situação. Existem formações para cuidadores, grupos de apoio onde podem partilhar as vossas preocupações com pessoas que vos compreendem melhor do que ninguém. É fundamental que arranjem tempo para vocês próprios. Pelo menos 1 hora por dia deve ser dedicada aos vossos interesses, ao vosso descanso, ou a um momento de convívio com amigos. Se sentirem que não estão a dar conta do recado, procurem um psicólogo. Cuidar de si não é um ato de egoísmo, é uma condição necessária para conseguir prestar uma ajuda eficaz e duradoura ao vosso familiar. Para terminar este módulo, vamos então mudar o nosso foco. Em vez de pensar nas perdas, vamos olhar para as oportunidades. É verdade, a demência rouba-nos muita coisa. No entanto, ela não consegue roubar a identidade da pessoa, os seus sentimentos, nem a capacidade de sentir alegria. O seu objetivo não deve ser apenas cuidar, mas sim manter a máxima qualidade de vida possível. Concentre-se no que o seu familiar ainda é capaz de fazer, em vez de focar-se no que já não consegue. Se ele gostava de música, ponha-lhe as suas canções antigas preferidas. A memória musical é a que se mantém por mais tempo. Se ele gostava de jardinagem, dê-lhe tarefas simples, regar as flores ou separar as sementes. Recorra às sensações táteis. Coloque-lhe nas mãos uma manta macia, um novelo de lã, algo agradável ao toque. Vejam fotografias antigas juntos, pois isso estimula a memória a longo prazo. Fale com ele, mesmo que lhe pareça que não está a entender. A sua voz e o seu toque são o que o ligam à realidade, dando-lhe uma sensação de amor e segurança. Lembre-se sempre, a pessoa que tem à sua frente é a mesma de quem gosta, só que neste momento precisa muito da sua ajuda. Portanto, vamos fazer um breve resumo de tudo o que vimos. Analisamos 4 passos essenciais. O primeiro, observe e faça um registro diário para recolher todos os factos. O segundo, prepare e tenha uma conversa muito delicada para o seu ente querido aceitar procurar ajuda. O terceiro, realize um diagnóstico completo com especialistas para que se possa chegar a uma conclusão precisa. E o quarto, que é o mais demorado,
Comece a planear o futuro, criando um ambiente seguro e, acima de tudo, cuidando de si. Talvez neste momento lhe pareça uma tarefa gigantesca. Contudo, o pior nesta situação é a inação e a incerteza. Ao começar a agir, seguindo este plano, estará a tomar as rédeas da situação. Está a substituir o seu medo por ações concretas e ponderadas. Deixa de ser uma vítima passiva das circunstâncias e passa a ser o ajudante ativo e carinhoso do seu familiar. E isso muda tudo. Obrigado por ter assistido a este vídeo tão importante até ao fim. Se achou que foi útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal para não perder outros conteúdos relevantes. E agora, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Já enfrentou uma situação semelhante na sua própria família? Partilhe a sua experiência nos comentários. Talvez seja precisamente a sua história que ajude outra pessoa a sentir que não está sozinha.